Amigas e amigos, chega a ser impressionante a obsessão da direita pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, a manutenção desse tribunal anti-Lula. A questão acabou de ser decidida no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e a direita já correu para o Congresso Nacional para tentar burlar a decisão do STF. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor. Este é o outro lado da notícia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Peço para você compartilhar, para você dar o like, para você se inscrever se você ainda não é inscrito, enfim, divulgar este canal. Isso certamente vai ajudar bastante na manutenção desse importante espaço, dessa importante trincheira de defesa da democracia e dos direitos do povo e do país. Retomando a questão, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois também no Senado, já aprovaram essa questão aí da burla à Constituição, dessa tentativa, essa tramóia para anular a decisão do STF e assim manter o Tribunal anti-Lula em pleno funcionamento. No caso da Câmara, a coisa é mais ardilosa, porque eles mexem no Código de Processo Penal, depois eles fazem ali uma adequação aqui e outra ali para tentar mandar de volta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a masmorra, para o cárcere da quadrilha da Operação Lava Jato. No caso do STF, o que foi aprovado ali é claramente inconstitucional, mexe de novo numa cláusula pétrea da Constituição, e isso certamente pode ter contestações no âmbito do STF. Mas a questão, antes de ser jurídica, antes de ser isso, de ser aquilo, a questão é ideológica e é política. Tem, por exemplo, um artigo do Sidney Sanches, que foi ministro do STF, no jornal Folha de São Paulo, que é absolutamente revelador do que está por trás desta questão, que ele diz aqui às tantas. Ele diz o seguinte: quando estava no STF, quando ele estava no STF, não havia proibição de se aplicar a pena na segunda instância. Se não se entender assim, para que serve a justiça criminal de primeira instância, de segunda instância, se são as únicas que examinam as provas, conhecem as partes, interrogam as partes, escolhem as provas? Olha, essa é uma declaração absolutamente reveladora, porque ele parte de um princípio de que quem decide se haverá prisão em primeira e segunda instância não é a Constituição e nem o Código de Processo Penal, mas sim o STF ou as pessoas que estão no STF. Está aqui, eu vou ler de novo. Quando estava no STF, ele estava no STF, não havia proibição de se aplicar a pena em segunda instância. Se ele dissesse, não havia a Constituição, havia o Código de Processo Penal, a gente interpretava assim, interpretava assado, isso é uma outra coisa. Agora, ele dizer que cabe ao STF decidir se permite ou não permite, aí é abuso de autoridade, isso é coisa de gente autoritária, coisa de fascismo. Exatamente o tribunal anti-Lula, o tribunal Freisler, o tribunal da Lava Jato, tribunal de corrupto, é o tribunal das facções criminosas. Quer dizer, quem estabelece aqui as leis sou eu. Não é o povo que elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou uma Constituição. Veja o caso da jurisprudência, por exemplo. Por que eles mudaram a jurisprudência em 2016 e agora houve uma reversão? Porque estava vigorando em 2016, eu tenho comentado muito isso aqui, o estado de exceção da Lava Jato. O que houve agora, recentemente, foi tão somente a restituição do Estado Democrático de Direito. Aí, mais na frente, o Sidney Sanches diz o seguinte, ele escreveu, dizem, : como é que fica se houver abuso ou erro ou ilegalidade na hipótese de condenação em segunda instância? A solução está prevista no sistema pedido de efeito suspensivo. Nada impede. Existe ainda o habeas corpus. Nada fica sem remédio o acusado que estivesse sendo vítima de algum abuso. Quantos habeas corpus eles negaram para o Lula? É óbvio, né? Por que se demora tanto a julgar o mérito da questão? Não está na lógica de qualquer raciocínio elementar, ao invés de burlar a lei para encurtar o cumprimento da pena, acelerar o processo?
Agora, isso é necessário que se faça dentro do que está estabelecido na lei, não dentro do que o STF, as pessoas que estão no STF querem, como escreveu aqui nessa atitude fascista autoritária o Sidney Sanches. A coisa é muito óbvia, é muito anti-Lula, é muito clara. Aí a alegação que eles dizem, não, é que a mídia fala muito isso, os cachorros loucos aí, esses corruptos da mídia, né, os Augusto Nunes da vida, os antagonistas da vida, os José Neumann e Pinto da vida, os Alexandre Garcia da vida, corruptos, autoritários, né, facciosos, bandoleiros, atitude de faroeste, o Alexandre Garcia, no caso que eu já comentei aqui algumas vezes, e que o Hugo Studart saiu em defesa dele, sempre bom dizer, porque é tudo da mesma laia, do mesmo bando, né, da mesma lógica. Não é à toa que Alexandre Garcia foi defender o livro do Hugo Studart na polêmica comigo, né, foi o Augusto Nunes foi defender, o José Neumann e Pinto. Olha aí o nível, né, da defesa da mentira, da fake news e tudo mais. Aí é evidente que quando eles falam dessas questões, o que eles dizem? Não, quem tem dinheiro é que... Os editoriais também falam isso, né, dos grupos de mídia. Que é o advogado que recorre. Tem estatísticas da OAB que mostram que o defensor público é o que mais recorre. O defensor público é o que defende quem não tem dinheiro nenhum para pagar. Na verdade, se a gente for analisar pela lógica deles, é muito mais fácil o poder econômico, o poder do dinheiro, corromper o processo na primeira instância do que nesse recurso de protelação, como eles alegam. Vejam que é uma mentira, uma fake news, claro. Mentiras. Interesses políticos, interesses ideológicos, interesses da corrupção. É só ver o processo do Lula, como o processo foi montado, as farsas nesse tribunal que vem sendo montado desde a farsa do Mensalão, né? A história da condenação do Sérgio Moro, por exemplo, por fato indeterminado. Isso é de uma desfaçatez típica de um tribunal de facção criminosa. O Sérgio Moro, por exemplo, anda dizendo por aí, se vangloriando, não, a criminalidade caiu, o homicídio, não sei mais o quê. Ora, o UOL acabou de apresentar um documentário mostrando que depois que o PCC foi constituído, a criminalidade no sistema penitenciário caiu drasticamente. É a velha história. Se mente com os números. Dizem que os números não mentem, mas se mentem com os números. Primeiro que eu não acredito nele, que é um mentiroso, quadrilheiro, corrupto, chefe de facção criminosa, miliciano. Não dou conversa para esse tipo de gente. Isso precisaria ser aferido, número com número, condição com condição. Agora, de antemão, dá para dizer que é a lógica do PCC. Claro que é a lógica do PCC que está se impondo aí. E se utilizando disso para levar adiante o tal do pacote anticrime dele, por exemplo, que é pacote anticonstituição, antipovo, para jogar gente na cadeia, criar, como diz o documentário do UOL, criar soldados do PCC. As prisões em massa, como são feitas no Brasil, é para criar, lógico, soldados do PCC e outras facções criminosas, evidentemente. A lógica do Moro é a mesma. Prende. Agora, prende um. Que se prende uma ideia. A lógica que o Lula falou, né? Falou antes deles ir para o sequestro, que eles sequestraram ele lá em Curitiba por um ano e tralalá. Quando ele disse isso, é uma ideia, eles não vão prender uma ideia, mas querem prender uma ideia, querem eliminar uma ideia. Isso é tipicamente de fascismo, como fazia o Hitler, o Mussolini, os latrocidas de 64. Aí entra exatamente nessa questão, né? Quer dizer, o rico não teme a lei. Ou ele salta por cima da barreira, ou ele passa por baixo da fronteira do direito. É claro. Repito, as fraudes no primeiro... Só pegar a história de Maringá, a história do Banestado, onde essa quadrilha Lava Jato esteve envolvida até o pescoço. A gente constata isso. Isso são fatos. Não é teoria de fusca enguiçado, de marreco que não sai do lugar. Para a gente ter uma ideia, né, da dimensão da coisa. Agora tem muita gente aí. Isso é um parênteses aqui que eu quero fazer, um entre parênteses, né, que o Lula falou isso, falou aquilo, errou na tática, errou na política, não sei o que, pode ter errado, mas se valer disso para atacar o Lula, aí é covardia.
E tem gente de esquerda fazendo isso. Quer dizer, não ter na devida conta o que representa a Lava Jato, o espectro da Lava Jato, as facções criminosas que compõem o governo Bolsonaro, né, e o que representa o tal do lulopetismo. Lula, né, nesse jogo de forças e tudo mais, é a mais completa ignorância política. Ignorância não no sentido de saber das coisas, de não saber das coisas, ignorância de querer ser professor, né, de Deus. Tem muita gente aí que parte para isso. É a estreiteza política que não serve para nada. Tem os esquerdistas aí, tem muito esquerdista aí, né, que vem, não, eles não atacam a direita, atacam a esquerda. E agora tem a estreiteza de centro também, né, que ataca a esquerda. É uma coisa lamentável. O que é isso? É falta de ideologia, de compreensão de classes do jogo que está sendo feito, do jogo que está sendo jogado. Critique-se o Lula, mas não pode desconsiderar. Essa crítica não pode vir à frente de todo o processo, de tudo que está acontecendo, de tudo que representa as facções criminosas que estão no poder e do que representa as ideologias e as classes sociais e etc, etc. Aí entra na fake news. Que a mídia é exatamente isso. A mídia, ela mesma diz que está combatendo a fake news. Eu estava ouvindo aí um programa, nessas rodinhas que se formam aí de jornalistas, isso é muito comum aí na internet, nos rádios e tal, na Globo News da vida, essas coisas, na CBN e tal, eles ficam debatendo. Na esquerda também tem isso. Eu sempre considero o seguinte, que se a gente não pegar na raiz, na essência da coisa, fica muita especulação política, adivinhações, chutes. Tudo bem, a esquerda tem que fazer a denúncia, mas não pode ficar só nisso. Esse é meu ponto de vista, a minha compreensão, né, de como se faz a luta política. Agora, nas rodinhas de rádio, o que tem? É isso, estava ouvindo lá, Jovem Pan, né? E eles falando da fake news, da CPI da fake news, diz que aquilo é um circo. Aí o outro falou, não é circo, vamos respeitar o circo e tal. Tem mais circo do que na mídia? É importante, aí que eu falo, né? Da densidade, da consistência da análise. Tem uma hierarquia de organização política na direita, claro que tem. Tem os partidos, que os partidos deles são partidos de aluguel. Serve a conveniências. E a mídia, ela é constituída, ela é estruturada. Tem muito mais palhaços na mídia do que tem no Congresso Nacional, como eles vivem dizendo, né? A história, nesse caso concreto da turma da Jovem Pan. Não é que ela só tem, é um circo? Não, vamos respeitar o circo. Né? O outro lá disse que é um manicômio verde, lá do conto do Machado de Assis, o alienista. Quer dizer, tem muito, querendo dizer que são loucos, tem muito, na lógica deles, tem muito mais loucos como eles do que no Congresso Nacional. O Congresso é o povo. Nesse modelo de sociedade, de democracia, é o comportamento do povo. O que tem lá no Congresso Nacional tem nos bares, tem nos restaurantes, tem, né, nas residências, tem em todo lugar. É a tradução do povo. Né, e evidentemente que às vezes as coisas se tornam acaloradas. Agora essas máfias fazem o quê? Essas rodinhas, esses Alexandre Garcia, da Jovem Pan da vida e tudo mais. Quem produz mais fake news do que essa gente aí? Ou seja, quem é mais palhaço? Onde tem mais circo? Nessas rodinhas de palhaços? Ou na CPI, por exemplo, da fake news? Teve lá um embate duro, né? A história da fake news pega fogo, né? Quer dizer, na verdade, ali também tem esse problema, né? Quer dizer, a essência da fake news, tem a fake news barata aí do submundo, da internet, essas coisas todas, mas a verdadeira fake news está no noticiário dos grandes meios de comunicação. Essa é a fake news que interessa. Pega o pacote, isso aí, né? As milícias que compõem o governo Bolsonaro, o pacote do Sérgio Moro, por exemplo, que vem lá das 10 medidas do Deltan Dallagnol. Quer dizer, claramente é uma facção criminosa, como diz o Glenn Greenwald. Aí é preciso considerar as coisas. Por que essa quadrilha foi desmascarada pelo The Intercept Brasil? Primeiro, isso pesou muito na decisão do STF, claro. Muita gente no STF, os ministros ali que decidiram a favor da Constituição, disseram, peraí, não pode, isso é facção criminosa, isso é coisa, né, de facção, na lógica do documentário do UOL, isso é tribunal do PCC. Né?
E aí os tribunais continuam lá na CCJ da Câmara e do Senado. A lógica da fake news, portanto, vem daí. Tem um caso concreto aí, né, o Alberto Youssef, que é doleiro. Eu sempre falo aqui dos doleiros, né, quer dizer, o submundo da Lava Jato, que isso representa lavagem de dinheiro, evasão de divisas, essas coisas todas. Né, o papel dos doleiros aí, os doleiros estão sempre do lado do Sérgio Moro. Sempre falei isso aqui. Esse Alberto Youssef é um caso concreto, vem lá de Maringá. Banestado, etc. Está aí. Ele deu entrevista na Folha, uma matéria da Folha, dizendo que ele está procurando emprego, precisa trabalhar, não sei o quê. Olha aí. Quer dizer, qual foi a pena? Qual foi o processo? O que eles apuraram do Alberto Youssef? Lá no caso de Maringá. Lá no caso do Banestado. E agora, na farsa aí que eles chamam de Petrolão. Portanto, fica nítido que tem uma facção criminosa aí se movimentando dentro do governo Bolsonaro. A outra facção criminosa é do Paulo Guedes, que eu sempre falo aqui, o Paquito de Wall Street. Chegou com o pacote dele lá com 3 PECs, propostas de emenda à Constituição, desfigura a Constituição, tira da Constituição o seu sentido da defesa da economia, dos direitos sociais, etc. Ou seja, transforma a Constituição num trapo sem utilidade para o povo. O que é isso? Eles querem fazer o pacote do Paulo Guedes, querem fazer o que o pacote do Sérgio Moro quer fazer. Tirar da Constituição o devido processo legal, né, tirar da Constituição o amplo direito de defesa, né, o julgamento do mérito, que corrige processos viciados, corrompidos pelo poder econômico, como foi o caso da Operação Lava Jato, não só do Lula. É isso, tira tudo isso da Constituição, deixa aqui que a gente resolve. Isso é fascismo. Os fascistas fazem isso. Os nazistas. É isso. Tem uma hierarquia, a mídia constituída. Este é o verdadeiro partido político deles, que traduz, medeia a ideologia deles 24 horas por dia. E os partidos de aluguel, ali, que vem num nível abaixo. Esse partido serve? Não serve. Tira esse, põe outro. Transforma esse num outro aí. Sai do PSL e cria aliança, não sei do que aí. Aí, mesmo dentro desta lógica de hierarquia, às vezes, algumas questões fogem, né, do controle da verdadeira, de quem faz a política efetiva, que é a mídia. Essas quadrilhas, organizações mafiosas que controlam, que formam o cartel midiático brasileiro. Tá aí o caso do Jair Bolsonaro, eles têm contradições na política. Agora eles blocam quando a questão é econômica. Porque olha o dinheiro aí, ó. O pacote do Guedes, ninguém contesta, não tem nem espaço para quem vai lá dizer, isso é um crime contra o povo, contra a economia do país. Isso aí atende tão somente à circulação do capital, à reprodução do capital. O capital precisa se reproduzir numa crise como essa, não tem condição de se reproduzir na produção. Vai se reproduzir na ciranda financeira, pega o capital do Estado, do orçamento e das estatais, a privataria, os leilões aí do pré-sal e tudo mais, pega tudo isso aí e entrega para o capital. E o capital vai retribuir isso para o povo, o mantra da facção do Paulo Guedes é isso aí. Retribui, que aí eles vêm aqui, pegam esse montão de dinheiro aqui, vem aqui, investe e tal, e cria emprego, não sei o que. A gente precariza, faz todo mundo escravo aqui, né, e dá um pinguinho assim de renda para a gente ficar trabalhando aí e tudo mais. Essa é a retribuição do capital. A outra lógica, de não, o Estado pega o capital, que é do povo, o dinheiro do orçamento, pega as estatais, o patrimônio público, as agências de fomento, como é o caso do BNDES, e vão investir na produção, que isso gera dinâmica, gera renda e tal, e garante os direitos do povo. Aposentadoria, CLT, essas coisas todas, como fizeram o Lula e a Dilma, e tantos outros, como fez o New Deal, a social-democracia, o New Deal nos Estados Unidos, a social-democracia na Europa, e aqui a Era Vargas no Brasil. As coisas são muito evidentes, dicotômicas, quando se trata... É trabalho e capital, não dá para fugir disso aí. Aí, nas fake news, a velha história, né? Eu vi eles, o tal de Rodrigo Constantino, por exemplo, conhecido aí, rato pretoriano medíocre, até a raiz do cabelo, mas ele falou uma coisa que chamou a atenção, que as milícias do bolsonarismo agem como as milícias da esquerda, para assassinar a reputação.
Quem mais assassina a reputação do que esses lixos, como Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Hugo Studat e etc, etc. Augusto Nunes. Porque é isso, a hierarquia mesmo da organização política. Eles estão acima. Os partidos façam o que eu quero aqui, ó. O Grupo Globo, né? Segue por aqui, segue por ali, se não seguir, ó, pau, cacete e tal. Como fazia, por exemplo, o gangster Assis Chateaubriand, que ele chegava e dizia, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, então você vai contribuir assim, você vai contribuir assado. E faz Roberto Marinho, falei aqui muito do Roberto Marinho, eu escrevi aí recentemente sobre a biografia dele. É a história que eles chamam de velha política, né? A velha e a nova política. Qual é a diferença da velha e da nova política? A velha política é isso aí. É a mídia controlando, né? Esse partido pode ficar, esse não pode, esse já venceu, cria outro, não sei o quê. Ela vai determinando. Porque a mídia é a tradução, ela é a tradutora, ela medeia, mídia faz a mediação ideológica dos grupos econômicos. E isso vai para a política. Por que eles ficam em cima do Congresso Nacional? Só em cima do Congresso, em cima do Poder Executivo. Aí adotou a quadrilha do Sérgio Moro e do Dallagnol, tudo dentro dessa lógica política do poder econômico, claro. É evidente. Essa é a velha política que eles dizem aí. Por que o Bolsonaro bate de frente com a Globo bate de frente com o Bolsonaro? E aí, a tal da nova política é o fascismo. Deixa que eu faço. Como é que você vai fazer? Eu vou prender, arrebentar e tal. E eu vou prender você também, viu? Você sai do caminho aí, senão eu prendo e arrebento você também. Como fizeram os fascistas, fascínoras, na ditadura de 64, e fizeram os nazistas, os nazi-fascistas. E aí a gente, evidentemente, pode derivar isso para muitas outras coisas. Peguei o caso da Marielle Franco, por exemplo. Essa história aí da bomba que ia estourar, né? O Carlos Bolsonaro aí envolvido nessa história toda, né? Agora, tudo isso aí é o que eu sempre digo, né? É o submundo da... Tem coisas na Operação Lava Jato tão grave quanto essas denúncias aí. Se a gente for apurar, tem coisas muito mais... tão graves, isso aqui não deixa de ser muito grave, né? A denúncia, eu digo. Lógico que tudo isso precisa ser apurado e tal. A gente não pode ser lavajatista, nem bolsonarista, né? Mas crimes da Lava Jato tem. E eu cito um. O assassinato do Luiz Antônio Paulic, lá em Maringá, que é a minha cidade, a cidade do Sérgio Moro. Isso está ligado com doleiros. Eu sempre falei aqui, que eu levantei o caso, está no meu site, outroladonoticia.com.br. Isso está ligado com o esquema do Sérgio Moro, não adianta negar que está. Repito aqui, está tudo lá no meu site, em áudios da CBN. Então, a conclusão é evidente, que se a gente não pegar pela consistência política para entender qual é o papel das facções criminosas dentro de um projeto de poder, dentro de um programa de governo, a gente não entende por que tem esses crimes, como esse assassinato em Maringá, como esse assassinato da Marielle Franco. Óbvio que lá em Maringá, todas, eu não tenho, estou afirmando aqui, estou simplesmente levantando uma hipótese, que lá o que foi o Paulic, ele era o secretário da Fazenda, era o sujeito que operava o esquema da ladruagem, lá de Maringá. E tem mais coisas aí, se for levantar, por exemplo, o caso Banestado, o que aconteceu no caso Banestado, o consórcio Garibaldi, enfim, tem coisas e mais coisas. Agora, tudo isso, repito, tudo isso é produto de uma política, de uma ideologia, que é o que interessa. Aí, se o povo não compreender a essência, acaba não compreendendo, porque fica mais ou menos assim nivelado. Tem corrupto de um lado, mas tem do outro também, tal. Não é isso que rigorosamente interessa para as forças consequentes que procuram uma saída para o país, abrir caminhos, procurar outros rumos e tal. E muitas críticas que se fazem ao Lula nesse sentido têm razão, né, porque é preciso. Ele já andou sinalizando aí no sentido de fazer uma política mais ampla e tudo mais, e é natural também que ele saiu lá do sequestro, com tudo que estava na garganta. Ele precisa falar, precisa desabafar, precisa denunciar, e etc, etc. Agora entra também o lado racional da coisa.
Isso aí, muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para que você se inscreva, para que você compartilhe, para que você dê o like e vamos em frente. Um abraço e até a próxima.